Dentre todas as perguntas que já nos fizeram, talvez essa seja a pergunta de maior relevância de intimidade que eu posso fazer pra você. Você já pensou em se matar alguma vez? Algum dia você já pensou em tirar a sua vida? Não é incomum um jovem de 14 e 15 anos de idade me procurarem falando que estão sem sentido de viver. Jovens do quais foram roubados todos os sonhos, todos os desejos e os planos que eles tinham para a vida deles. Jovens que desde muito cedo foram ensinados para eles que a vida era se ter coisas e não amar. Foram ensinados desde muito cedo que era necessário trabalhar para que eles pudessem adquirir coisas, e somente coisas nesse mundo, do qual eu vejo onde pessoas que têm tudo nessa vida, mas lhe falta tudo, que é o amor. Jovens dos quais foram usados a vida inteira e foram ensinados a usar das outras pessoas, do qual as relações afetivas e as relações entre os seus amigos, seus colegas, seus familiares sempre são de ser usado e usar as outras pessoas. Jovens que aprenderam a fazer do outro alguém descartável. Jovens do quais aprenderam a viver em um mundo hedonista, materialista, consumista, e se esqueceram que além de tudo e mais que tudo isso, existe um Deus que os ama. Jovens do quais simplesmente estão presos a olhar nas coisas dessa terra e já não conseguem ter uma perspectiva do futuro porque não foram lhes apresentados nosso Senhor Jesus Cristo. Jovens dos quais eles possuem tudo, menos um coração verdadeiro que os ama. Esses dias eu conversava com uma menina de 14 anos de idade que ela via que a mãe dela trabalhava para um lado, o pai trabalhava para o outro, e ela passava o dia inteiro sozinha em casa, sentindo uma solidão e uma dor tão grande no coração, que a única saída que ela me dizia que ela via possibilidade era de se matar, porque se matar para ela era poupar a dor que ela sentia no coração. Se matar para ela era poupar o que ela sentia, porque ela não queria mais sentir aquela dor que trazia dentro do peito dela. Porque ser sozinho, gente, ser sozinho cansa, estar sozinho machuca. Pai, mãe, jovem que me assiste, que você conhece uma pessoa que está sozinho e que sempre está sozinho, ser sozinho cansa, e tudo que às vezes as pessoas precisam é de um abraço. Se você conhece alguém assim, se o teu filho está passando por isso, se você tem pessoas dentro da tua casa que passam por isso, essa é a tua hora. É a hora de você abraçar, é a hora de você amar, e para que as pessoas entendam que elas não estão sozinhas, mas existe alguém que partilha a cruz com elas. E dentro dessa vida humana do qual hoje nós estamos cercados, percebemos pessoas que já não encontram mais o seu valor nessa terra, pessoas que elas acham que a vida delas não possuem valor algum, pessoas que acham que a vida delas não tem valor, não tem preço, e cujo qual nós sabemos que tem um preço pago em uma cruz, um preço absurdo de sangue divino, o preço de um menino Deus que precisou morrer e ressuscitar ao terceiro dia para que eu e você tivesse uma vida, mas uma vida em abundância, uma vida na vida. Jovens e adultos e crianças que passam por um momento de depressão, do qual se maqueiam tanto por fora, vivem postando fotos em redes sociais, coisas em redes sociais, sempre muito bonitinho e arrumadinho, o coração em destroços, porque tem tudo à sua volta, tem as coisas mais bonitas e tem um rosto impecável, mas dentro do coração não tem ordem, não existe nada porque não tem amor. Na Sagrada Escritura nós podemos ver diversos personagens bíblicos que já se mataram, como Saul, Abimeleque, até mesmo o próprio Judas, que se matou e arrancou a sua vida por chegar em um momento de desespero tão grande. E aqui, gente, eu quero entrar em um assunto muito vivente para nós, e um assunto que tá vivendo, que tá acontecendo, e a gente precisa levar isso em conta, a gente precisa levar isso em consideração, aonde são crianças, cada vez numa idade mais juvenil, uma idade mais jovem, de pessoas que vivem com depressão e querem se matar, e não tem mais perspectiva de vida porque perderam toda a esperança em uma vida futura, porque nós esquecemos de falar, nós cristãos esquecemos de viver como pessoas que estão destinadas para o céu e já não conseguem mais ter esperança porque não enxergam pessoas esperançosas no meio do mundo. O nosso testemunho precisa atrair e precisa apontar para um lugar divino, para uma realidade eterna. Nem a tua vontade de se matar, nem a tua depressão, nem as tuas doenças, nem as fadigas da tua vida, nem o teu desespero pode te separar do amor de Cristo. A palavra de Deus em Romanos 8, versículo 39 nos diz: nem a morte, nem a destruição, a espada, a dor, a angústia pode me separar do amor de Deus, porque não depende de mim, mesmo eu fraquejando, mesmo eu nas minhas tribulações, a obra não depende de mim, o ser amado por Deus não depende daquilo que eu faço em função dele. O amar de Deus, o amor de Deus por mim simplesmente depende de eu ser eu mesmo sem eu acreditar, mesmo eu sem ver, mesmo eu sem sentir. Deus, ele me ama, Deus, ele te ama, mesmo sem você sentir, mesmo sem você querê-lo, mesmo você com o seu coração em total angústia, ao ponto de você duvidar da existência dele. Ele te ama e ele quer te ver feliz, por isso que ele morreu por você. Nem
nem você mesmo, nem eu mesmo posso me apartar, nem mesmo eu rejeitando, eu não querendo, eu posso me apartar do amor de Deus. Determinada vez, Pedro, ele foi cortar a orelha de Malco. Pedro, ele estava com a espada e ele arrancou a orelha de Malco fora. Jesus, na mesma hora, pegou a orelha de Malco e devolveu no lugar, porque nós sabemos que pela crítica bíblica, os soldados que trabalhavam para o sumo sacerdote eram aquelas pessoas que estavam sendo preparadas para serem sacerdotes. E os sacerdotes, para apresentar um sacrifício diante de Deus, eles precisavam ter o seu corpo perfeito, sem nenhum membro faltando e sem nenhuma mancha no seu corpo. Naquele momento, Pedro, ele rasga a orelha do soldado e Jesus cola de volta querendo dizer: eu não vim rasgar as orelhas, Pedro, eu vim rasgar o véu do templo. E uma coisa eu tenho para te dizer: mesmo que você tenha membros dentro de você, dentro do teu coração, mesmo que foram rasgados dentro de você a esperança, mesmo que rasgaram dentro de você o amor, mesmo que rasgaram dentro de você o carinho, Jesus, ele quer devolver pro lugar, porque ele não veio para rasgar nada disso. Ele veio para rasgar o véu, para te dar acesso a ele, para que você possa ser feliz, para que você possa viver uma vida eternamente feliz do lado dele. No ano de 2017 foi um ano muito difícil para mim, no final do ano pro início de 2018, o ano do qual eu comecei a trabalhar muito. No ano de 2017 eu tava pregando para um lado, pregando pro outro, indo para aqui e para assado, as atividades dentro da comunidade, e acabei ficando com uma depressão, primeiro uma síndrome de burnout, onde do qual um acúmulo de estresse muito grande, depois desencadeou em uma depressão. E nessa minha depressão eu ficava angustiado porque passava noites e noites sem dormir direito, preocupado com as almas, um coração de pastor incansável, do qual eu deitava minha cabeça no meu travesseiro e não conseguia de novo levantar, não conseguia pensar nas outras coisas, porque eu estava preocupado com as almas que Jesus, ele tinha me confiado. Então no meu coração eu precisava fazer algo, e diante dessa doença, dessa depressão do qual eu passei por momentos tão angustiantes, de solidão tão grande, que tudo que eu precisava na minha vida era ser amado por Deus. E quando eu me apresentava diante de Deus, dentro de mim havia um vazio tão grande que eu jamais poderia estar aceitando aquilo. E nesse vazio, nessa noite escura do qual eu não conseguia enxergar nada, no final de tudo, no íntimo de tudo, Jesus, ele estava me mostrando aquela luz que brilha. E a luz que brilha se chamava comunidade.